O Sermão do Monte é o resumo da vida cristã. Mateus capítulo 5, 6 e 7 é a doutrina do reino de Deus. Jesus, por todos os seus ensinamentos, ele arrastava multidões, mas a verdadeira doutrina, os verdadeiros ensinamentos, ele ensinava para os seus discípulos. E eu quero que você leia comigo a partir do versículo 1 de Mateus capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado, nós sabemos que significa mais do que feliz. O mundo, ele nos oferece muitas falsas felicidades. Se você tiver muito dinheiro, você é feliz. Se você tiver muitas posses, se você tiver status, você é feliz. Mas o que Jesus está dizendo é mais do que feliz. Bem-aventurado, aquele que tem a sua felicidade dentro, não nas circunstâncias. Mais do que feliz é o humilde de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humilde de espírito significa o pobre de espírito. Algumas versões dizem pobre de espírito. Significa carente de Deus. Aquele que sabe que depende de Deus para tudo. Aquele que sabe que depende de Deus para todas as circunstâncias. Muitas vezes nós achamos que precisamos de Deus apenas para a nossa salvação. Mas não. Na verdade, nós precisamos de Deus para levantar. Nós precisamos de Deus para acordar pela manhã. Nós precisamos de Deus para que Ele nos sustente, para que tenha almoço na nossa mesa. Nós precisamos de Deus para todas as áreas da nossa vida. Jesus está dizendo, bem-aventurado aquele que entende que precisa de Deus, que desespera por Deus. Bem-aventurado é aquele que ora, que lê a palavra, que busca intimidade com Deus, porque sabe que a única saída da sua vida é uma comunhão com Deus, porque ele é carente, desesperado. Quanto mais de Deus ele tem, mais de Deus ele precisa. O versículo 4 de Mateus capítulo 5 também diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Muitas vezes nós pensamos que esse texto está dizendo chorar pelas dificuldades da vida, chorar pela morte de um ente querido. Até pode ser que sim, mas se você quiser viver a realidade desse versículo, ele está dizendo, bem-aventurado o quebrantado. Uma pessoa quebrantada é aquela que chora pelos seus próprios pecados e chora pelos pecados da humanidade. Quando nós vemos os nossos próprios pecados, quando nós vemos as nossas próprias iniquidades, nós nos entristecemos, nós choramos, porque nós não somos como Jesus merece que nós sejamos. Infelizmente, o mundo está cercado de pecado, assassinatos, adultérios, prostituições, e o crente verdadeiro, aquele feliz, aquele que tem essa característica do verdadeiro cristão, ele olha para a humanidade e ele não se alegra, ele não consegue ficar alegre, enquanto o mundo está indo de mal a pior. Nós sabemos que nós estamos no princípio das dores. Isso é bíblico, Mateus capítulo 24. Só que o verdadeiro cristão, ele chora por essa situação do mundo. É impossível um verdadeiro cristão olhar para toda a situação ao seu redor, seus vizinhos, seus parentes, seus amigos, e não se entristecer. O que a Bíblia está dizendo é que aqueles que choram, eles choram pelo motivo certo, pelos seus pecados e pelo pecado de toda a humanidade. Todo pecado é uma desavença contra Deus. Todo pecado é ir contra a vontade de Deus. Se você quer falar conosco, se você quer alguma orientação ou alguma oração, ligue para nós. Esse é o nosso telefone, o telefone da paz. Que Deus abençoe vocês e até o próximo programa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.